Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Eletrotécnica, né? Essa que é a primeira nessa UC e pelo calendário teremos aí um número legal de aulas para serem trabalhadas sobre esse conceito, né, da eletricidade, que acaba sendo por muitas vezes, né, um ponto de melhoria nos técnicos hoje na praça. Então é muito comum, né? A gente vê o pessoal dominando bem a parte mecânica, entendendo sobre o ciclo, compressor, o que que ele faz, serpentina, condensador, evaporadora, válvula, dispositivo de expansão. Aí quando chega na parte da elétrica, ali montar um esqueminha ali simples na condensadora, só seguir o diagrama elétrico. Acaba que o pessoal sofre. Vou ligar uma contactora, né? Como que liga? Qual que é o funcionamento dela? Para que que serve um relé térmico, né? Então, todos esses conceitos aí que são muito importantes na nossa área acabam sendo, né, deixados um pouco de lado muitas vezes, ou por não ter instrução, né? Acaba que a pessoa não domina essa área e fica ali quase completo, né? Faltando um pedacinho para a gente ver. E vai ser interessante que nós vamos trabalhar os conceitos, né? Então a gente vem da base para construir a escalada dos conceitos nessa UC, tá? Somente as considerações na UC anterior, a gente teve um bate-papo aqui, quem está ao vivo, mas para quem está vendo gravado, fiquei bastante satisfeito com as entregas, né? Teve muita gente aí que se empenhou, foi bem, manipulou bem o AutoCAD. Alguns fizeram à mão aí, eu vi que a galera tem talento pro desenho à mão também, né? Ficaram desenhos aí muito bacanas. Se um ou outro, né, não conseguiu atender, peço que a gente vai ter a recuperação. Eu creio que quem ficou de recuperação foi só quem não fez o momento presencial. Os alunos que não fizeram o momento presencial, manifestem na plataforma, manda mensagem. Dois já se manifestaram e eu solicitei a coordenação, né, para remarcar a data. Como que acontece para quem perde o presencial? O interessante é já marcar direto com a unidade do Colorado. Se falar comigo, eu faço a ponte, né? Então, faço a ponte, solicitando tudo mais. Mas o ideal é que você já procure e tente remarcar esse encontro presencial que não foi feito. Adriana, fica à vontade, meu rei. Seu microfone tá mudo, você vai ter que liberar ele aí. Tá escutando aí agora? Assim, Então, eu fiquei sabendo que tem um grupo da turma, né? E até agora eu não tô nesse grupo. Eu até mandei mensagem pro rapaz que é responsável e nada. Tem como se eu ou me adicionar ou passar pra frente. eu também, geralmente, eu não sou administrador, não. O grupo, como ele é do intuito do pessoal do Colorado, né? Quem administra Uhum. lá é sempre o coordenador, o Marcos. Então a gente vai ter Ah, que fazer um não, tá pedido bom, para ele. então. Não sei se você já pediu diretamente a ele, e eu consigo fazer a Não, ponte também. Mas é é. ele quem adiciona, Adriano. Não, beleza, eu mandei mensagem no WhatsApp dele, ele até agora não respondeu. Eu vou fazer um lembrete aqui. Eu até anotar, Adriano Alves. Não, show. No fim da web, na hora que eu desligar, fizer as considerações finais, eu seguro aqui, a gente conversa sobre isso, tá? Que eu já escrevo e-mail junto contigo e facilita, tá bom? Fechou, fechou. Show de Valeu. bola. Se alguém precisa também de uma mediação, tudo mais, manda na plataforma para a gente criar o registro, né? E aí eu já solicito para o pessoal do Colorado uma maior brevidade, né, nos atendimentos, tá bom? Então vamos lá. Fiz a pergunta aí. O Matheus diz que trabalha já, tem noção da elétrica, o Etienne, Felipe, o Adriano, o Samuel também, como que tá? Já peguei algum serviço que tem parte elétrica, mas assim, não muito aprofundado. Show, show. Então aqui nos conceitos básicos eu creio que a gente vai conseguir fluir bem. Então vamos lá, né, para os nossos conteúdos programados para hoje. Então, o objetivo, né, é identificar as principais grandezas elétricas envolvidas no sistema elétrico, diferenciar as características das principais grandezas elétricas, relacionar as grandezas elétricas e manipular a representação matemática dessas grandezas. E a gente vai um pouquinho a mais, né, vai ficar linkado, a gente vai trazer alguns esquemas para trabalhar. Então, quais são as três grandezas básicas na parte da eletricidade, né?
como o C nesse primeiro módulo, né, que é o módulo básico, ele vai introduzir vários assuntos que serão. O Etienne respondeu aí, show de bola, Etienne. Então, vai trazer vários assuntos, né, que iniciam a nossa caminhada. Então, a gente falou de desenho, vai falar agora de eletricidade, a gente falou alguns conceitos da refrigeração já, e assim vai. Então, é sempre linkando para construir um módulo. Então, aqui, né, as três primeiras grandezas nas nossas primeiras webaulas relacionadas à eletricidade. Então, temos aqui a corrente elétrica, temos a tensão elétrica e a potência elétrica. Isso aqui é familiar para todo mundo, né? Então, temos vamos falar, corrente representada pela letra I, a tensão pela letra U e a potência pela letra P, né? Corrente geralmente medida em ampere, a tensão em volts e a potência mais comum é em watts, né? E a gente vai entender cada uma delas nessa web de hoje. E o legal é que tem esses desenhos aí para facilitar na memorização. Então, peço que preste atenção e eu uso muito. A gente vai chegar em outras UCs que vai trazer esses conceitos de eletricidade, eu lembro, né? Daqui 6 meses a gente está no módulo específico, como eu falo, o pessoal lembra dos desenhos lá das menininhas, uma roxa, amarela, uma verde, uma vermelha, né? Então, é justamente aqui desses conceitos para facilitar. Então, é para ficar mais didático, até porque eletricidade não é algo tão palpável, né? Eu creio que a mecânica o pessoal pega mais rápido que você tá lá, você mexe, você pega uma chave, abre, vê o sistema mecânico, vê como que funciona, sabe que o fluido está trocando de fase, sabe que o fluido está ganhando ou perdendo calor. Agora, a eletricidade, você não vai saber. Você tomar um choque, né? E infelizmente não é como falo, experiência que eu recomendo não, até pelos riscos, né? Então, o ideal é a gente não tomar choque, é a gente entender como funciona esse, esse sistema, né? Então, primeiro aqui vamos trabalhar com a tensão. Todo mundo sabe a tensão, não sei se todo mundo está em Goiânia, mas, salvo engano, o estado de Goiás inteiro usa uma tensão monofásica padrão, né? A nossa concessionária fornece para gente 220 volts. Pelo menos no papel é para fornecer, né? Não sei quem trabalha com manutenção aí, se tem pegado, pelo menos aqui em Goiânia tem as regiões, né, que tem a alimentação com baixa tensão, né? Então, tensões abaixo aí de 180 volts, que o equipamento não funciona. Não sei se tem acontecido com vocês aí, mas é um ponto que afeta, né, do seu equipamento não funcionar. E aí, se a pessoa não tem essa, esse conhecimento no conceito, fica lá tentando descobrir o que está acontecendo com a máquina e fica maluco. O inverter já nem vai funcionar, né? Mas se for uma convencional, fica partindo e parando, aí ele acha que o compressor está com problema, ele acha que está com vazamento de fluido, bota o manômetro e vê que está com a pressão legal e fica maluco, é a placa, né? Troca a placa, então assim, muitas vezes pode até coincidir de trocar a placa e a tensão voltar ao normal, né? A alimentação voltar ao normal e ele achar que foi a placa que ele trocou que resolveu. Mas é justamente isso, tem a questão do fornecimento. Então, a tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o volt. Temos a corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres dos fios. E sua medida é ampere. Então, tem muita gente que fala, vou medir a amperagem, né? O conceito correto é eu vou medir a corrente elétrica, né? Eu vou medir a corrente nesse equipamento. Amperagem, eu não sei de onde que veio, de onde que surgiu, né? Tem relação com a unidade, ampere. E eu não sei se um dia, no passado, já foi o termo correto a ser utilizado, mas hoje em dia é a corrente elétrica, é assim que vocês vão encontrar na literatura e nas etiquetas dos equipamentos. Então, a representação é a tensão é quem faz força, os elétrons são as bolinhas verdes aí, pelo menos eu acredito que sejam verdes, dentro do tubo. O que que é esse tubo? É o nosso condutor, é o fio elétrico. Então, os elétrons livres, né, representados pelas bolas verdes, com a tensão impulsiona, faz ela ter um fluxo, né, um movimento ordenado. Então, tá tendo a passagem desses elétrons livres dentro do condutor, e esse fluxo é a corrente elétrica. Então, para ter corrente, você precisa que tenha tensão, né? Então, por isso que quando sua máquina alimenta, você não tem corrente. Então,
a resultante, né? Esse fluxo do movimento dos elétrons livres é a corrente. E quem faz a impulsão, né? Quem coloca força aí para eles se movimentarem é a tensão. Temos outra, né, grandeza que nem estava nas primeiras ali, mas é a resistência elétrica. O que que é essa resistência, né? Representada pela letra R, é a dificuldade que os elétrons encontram para circular por um condutor. Sua unidade de medida é o ohm, né? Essa letra aí, ômega, né? Então é o ohm que faz a, como falando, é o ohm, é a resistência elétrica que faz o fluxo se restringir. Então é basicamente o seguinte, olha lá, é como se tivesse o condutor, o volt está empurrando, né? A tensão está impulsionando esses elétrons livres a passar pelo condutor, mas a resistência estrangula a passagem. Isso aqui acontece também quando alguém vai fazer uma curva num tubo de cobre lá nesses flexíveis com a mão e passa do ponto, né? Fazendo dobrar. O que que vai acontecer com o fluido se estrangular o tubo de cobre? Não vai passar, né, professor? É, não vai passar. Dependendo se ainda não tiver tão amassado, passa um pouquinho, né? Com muita dificuldade. Chega às vezes até acontecer dele começar a expandir, dependendo do tamanho que ficar o estrangulamento, né? E aí, o que que o Ohm faz? É exatamente isso, dificultar a passagem desses elétrons livres. Então, ele dificulta a corrente elétrica, né? Ele é um empecilho ali no caminho. E todos esses elementos trazem a nossa lei de Ohm. Então, a gente viu até agora tensão, corrente e resistência. Compõe a lei de Ohm. Esse aqui é na época de escola. Não sei se vocês estão há muito tempo, já terminaram aí os ensinos fundamentais e médio, né? Mas quem lembra aí da lei de Ohm, da época da escola lá da física? Lembra, Adriano? Não, professor, vou mentir pra você não. Não lembro, né? Faz uns Mas 2 anos que eu já saí do ensino médio, mas não lembro não. show de bola, mas hoje você vai lembrar. E aí, quem estudou lá, aí, ó, quem falou pra mim que lembra, o Etienne, show de bola. Então, quem falou, será que um dia eu vou usar isso aqui mesmo, né? Pra que que serve isso aqui? Que dia que eu vou usar? Chegou o dia, é hoje, né? Então, além de on, ixi, quase não sai, peraí. A lei de Ohm, né? Existe uma relação matemática entre tensão, corrente e resistência, que é essa lei. Então, o triângulo é para ser da forma mais demonstrativa possível. Então, o que que acontece? O que que é o U? Quem lembra? O U representa o quê? Tensão. Excelente, Etienne. Então, o U é igual a R, que é a resistência, vezes o I, que é a corrente. Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Corrente vezes resistência é igual a tensão. O que que o desenho aqui traz? Ó, o U está em cima, o I e o R estão embaixo. Então, para eu saber, né, se eu tapar a letra U, igual aqui, ó, se eu quero descobrir o U, tampei ela, o que que eu vou fazer? Eu multiplico o R vezes o I. Se eu quiser saber o I, tampo ele num triângulo. Então é o U está sobre o R, né? Então é U dividido por R. Se eu quiser saber o R, é igual a U dividido por I. Então, muitas vezes na escola o pessoal fala que é a fórmula de Uri, né? Uri, que é só pegar as letras aí, né, e formar essa palavrinha. Tinha professor que ensinava também, em vez de U, a letra V, né? Para representar a tensão. Mas é Uri. Isso aí pode levar pro resto da vida que vocês vão usar, né? Instalar máquina, selecionar condutor. Ou podia colocar as letras mais corretas, né, professor? Qual? Uma letra mais As, fácil? as iniciais mesmo da palavra, ficaria mais tranquilo. Ah, tensão igual resistência vezes a corrente, TRC, então. Isso. Você tocou num ponto agora que eu também nunca parei para questionar por que que a letra não era. Até porque se pegar no inglês, né, corrente é current, né? Então vai ser C do mesmo jeito. E aqui a abreviação dela é o I.
Pega o pessoal que estudou a história da física, vai saber. Só um momentinho. Mas essa é a abreviação, né? Então a fórmula é URI. U igual a R vezes I. Então aqui vai trazer o primeiro exemplo, né? Para calcular quem que ele tampou o I, a corrente. Então para calcular a corrente, o U sobre R, né? Você pode manipular daqui também, ó. Você deixar a corrente sozinha, você tem que, se tá multiplicando o R aqui, ele tem que passar para o outro lado dividindo, né? Então é isso, ó. Corrente igual a tensão sobre resistência. Então, em um circuito, né, composto por uma resistência de 11 ohms, alimentado por uma fonte de energia de 220 volts, tem-se. O que a gente vai ter é um dividido pelo outro, tensão dividido pela corrente, ou pela resistência. Com isso, né, dividindo 220 volts por 11 ohms, você tem a corrente de 20 amperes. Com duas informações, você consegue a terceira para fazer a conta da resistência, muito similar, ó. Então pegando aqui, se for manipular, o R está do lado de cá, vezes o I está multiplicando desse lado, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar resistência igual tensão sobre a corrente. Então essa tensão é 220, a corrente 20, fazendo a divisão de um pelo outro, você vai achar a resistência de 11 ohms. E para achar a tensão, se você tiver corrente e resistência, né? Corrente 20 e resistência 11, faz a multiplicação dos dois, que é a fórmula lá que a gente viu, URI, né? Multiplicando, você tem os 220 volts. Tá tranquilo por enquanto? Tranquilo. Tranquilo? Então, aqui é a placa já do W22. Quem trabalha com sistemas maiores, né? Já viu muitos desses aí já. As máquinas hoje em dia só vêm com esse motor da WEG. Então aqui ele traz as informações, né, na placa dele aqui aplicada. No caso, vamos usar a placa que está preta aqui, ó, com fundo preto. Na verdade, a gente sabe que é um fundo prata, né, que a placa é feita, mas aí na foto ficou com fundo preto. Então ele traz informações aqui pertinentes, né? Ele traz a tensão ali, ó, número de fases, aqui é trifásica, né? Não seria o ideal para a gente calcular nesse primeiro momento, mas vocês vão ver que a fórmula de Uri também funciona para isso, né? Então tem tensão de função tanto 220 quanto 380. A corrente dele aqui, ó, se for ligado no 220 é 11,7. Se for ligado no 380 é 6,75. Então a corrente, sempre que a tensão aumenta, a corrente diminui. Essa relação. Por isso que, por exemplo, tem estado que é 110 e tem estado que é 220, né? O que o 220 tem de diferença na tensão de alimentação para o 110? Principal é que a corrente é menor no 220. Com a corrente menor, você economiza num ponto bastante importante aí no sistema elétrico. Quem sabe? Ninguém soprou não, mas você economiza no condutor. O condutor com bitola mais fina, seria a seção nominal dele menor, os que têm seção nominal menor, eles conduzem uma capacidade menor de corrente. E os que têm seção nominal maior têm a capacidade de conduzir uma corrente maior. Então, se você tem uma corrente menor, você precisa de um condutor de seção menor. Então, um exemplo, você vai ligar o seu chuveiro lá, 220, provavelmente ele vai estar com um condutor de 4 milímetros, vai suportar bem. Se você for pegar esse mesmo chuveiro com potência igual num 110, 4 milímetros já não vai suportar. Você já vai precisar pegar uma bitola maior. E é assim que funciona. A gente pode fazer um exemplo agora, ó. Vou abrir aqui a gente vai calculadora na mão aí.
Eu vou abrir aqui o whiteboard. Confirme para mim que vocês estão vendo uma tela em branco aí. Todo mundo tá vendo a tela em branco? Não, ainda não. Só a tela em branco com o nome Microsoft aqui. Aí, comecei a escrever aí. Tá aparecendo para os demais? Aqui tá aparecendo. Matheus, Tranquilo. Etienne, show de bola. Já viram que eu digitei a nossa fórmula aqui, né? Essa fórmula é a lei de Ohm. E vai ser base para todas as outras que a gente vai trabalhar. Vamos lá então. Show, Samuel. Então tá todo mundo comigo. Eu tenho um chuveiro, vamos pegar um chuveiro de exemplo, que eu acho que é algo que dá uma sensação maior, porque a potência dele é bastante elevada. A gente nem entra em potência ainda, mas vamos entrar. Normalmente um chuveiro convencional, apesar que hoje em dia chuveiro vem com LED, chuveiro vem com, como fala? Toca até música, né? Hoje em dia o chuveiro. Mas vamos pegar um convencional aí de 5.500 watts, certo? E agora eu vou ter que apresentar outra fórmula para vocês. Eu vou fazer essa conta aqui. Vai chegar no conteúdo lá, mas vai precisar agora. Que é a fórmula seguinte: potência é igual a corrente vezes a tensão. Normalmente é a fórmula de π, né? O pessoal fala π. Uma potência. Deixa eu até pegar aqui nossa plataforma. Eu acho que eu vou entrar lá e depois eu volto aqui, ó. Só um segundo, que eu acho que vai ser mais simples. Aqui, ó. Vou pegar no slide e a gente volta lá. E é essa fórmula aqui, ó. Vou introduzir o conceito e a gente volta. Vai ser mais interessante. A gente volta a calcular até aquela placa. Então, potência. Vou introduzir o conceito de potência que a gente vai precisar dela para fazer a conta. Então, potência, representada pela letra P, que é essa moça aí de vermelho, né, no desenho, é com a passagem de corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com certa intensidade. Essa intensidade de luz e calor percebida por nós nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa e potência térmica. Então tem uma conversão ali de energia, né? Então ele pega a energia elétrica, transforma em energia luminosa e energia térmica, né? É importante gravar que para haver potência elétrica é necessário haver tensão elétrica e corrente elétrica. Então, ó, a potência aqui está em VA. O que que é o VA? É a multiplicação, ó, tensão em volt e a corrente em ampere. Então, VA é volt-ampere. A intensidade da tensão é medida em volts, a intensidade da corrente é medida em ampere e como a potência é o produto, né, da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volt-ampere. Quem já tinha visto essa unidade de medida aí? Quem já tinha visto volt-ampere? Eu mesmo tinha visto, não. Tinha não, né? Mas você vai ver onde que ela relaciona agora. O Etienne já. O Etienne na elétrica aí tá voando. Show de bola, Etienne. Você podia estar com áudio para me ajudar na aula aqui hoje, hein? Então, essa potência dá-se o nome, né? De potência aparente. Então, por que potência aparente? Porque não existe só um tipo de potência, né? Primeiro, nós temos a potência ativa, né? Então, a potência aparente ela é dividida em duas. Então, é a potência ativa, né, que é a parcela de potência aparente efetivamente transformada em potência mecânica, potência térmica e potência luminosa. A unidade de medida é o watt. Então aqui, ó, potência mecânica, né, girando aqui um moto esmeril, liquidificador, e transforma essa potência em potência térmica, né, no chuveiro ou na torradeira, ou transforma também em potência luminosa,
que são as lâmpadas aí. Então, essa é uma das parcelas, a potência ativa. E temos a potência reativa, que é a parcela da potência aparente transformada em campo magnético, necessário ao acionamento de dispositivos como motores, transformadores e reatores, cuja unidade de medida é o volt-ampere reativo, VAR, né? Para quem gosta de futebol, não é o VAR do juizão lá, não, fazendo sinal de TV, né? Esse aqui é o volt-ampere reativo. Então, nós temos a potência aparente, que é o VA, né? Volt-ampere. Dessa potência aparente, ela tem uma parte que é ativa, que é a potência em watts, e tem a potência reativa, que é a potência em VAR, né? Ou VAR, que é mais comum em motores, transformadores e reatores. Certo? Então vamos lá? Vamos voltar lá no nosso whiteboard que já viram, ó. Fórmula π, né? Aqui tá ao contrário, podia ter colocado é P de potência é igual a I de corrente vezes U de tensão. E essa multiplicação que muita gente faz na praça aí vai dar um valor da potência, a pessoa joga aqui em watts, né? Multiplica a tensão pela corrente, você tem a potência. E aí joga watts. Não, é essa potência em VA, que é volt ampere, e a gente vai trabalhar para chegar no watt, tá? Então vamos lá para a gente pegar esse conceito. E o que que muda, né? Do, vamos lá, o que que muda da potência? Como que eu sei quanto da potência a aparente se transformou em potência ativa e o quanto se transformou em potência reativa? Então, você somando a potência ativa mais a potência reativa é igual à potência aparente. E aí que entra o fator de potência. Mas creio que muita gente já viu o fator de potência, já ouviu falar, né? Já ouvi falar, professor. Já ouviu falar, o Etienne também. Então, o fator de potência é justamente o cosseno do ângulo θ, né? Então, é, como fala, a unidade que faz essa diferenciação, quanto, como se formasse um triângulo, né? Tanto é potência aparente, tanto é potência ativa e um tanto é potência reativa. Então, nos projetos de instalações elétricas residenciais, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e na potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para se entender o que é fator de potência. Então, né, ele é sempre pela letra FP ou pelo cosseno. Vamos ver aqui na placa, onde que ele está? Aqui tem o fator de serviço. Ali, ó, FP, aqui no cantinho, ó, 0,78. Então, esse é o fator de potência nesse motor aqui do W22 da WEG, né? Então, pode-se dizer que a potência ativa representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. E essa porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Então, a potência ativa, né, é igual ao fator de potência vezes a potência aparente. Em projetos de instalações residenciais, aplicam-se os seguintes valores de fator de potência para saber quanto da potência aparente foi transformado em potência ativa. Então, temos no quadro 1, fator de potência, né? 1 para iluminação incandescente, 0,80 para pontos de tomada e circuitos independentes e 0,95 para circuitos de distribuição. E como que é feita a conta? Ó? Potência aparente 660 VA, fator de potência 1. É só multiplicar o fator de potência pela potência aparente, você vai ter a potência ativa. Então aqui diz que toda potência, né, a multiplicação da tensão pela corrente, que é a potência aparente, toda ela é transformada em potência ativa. Então, 660 VA transforma em 660 watts. Aqui é muito comum para iluminação. Para circuito de tomadas, né, ó, 7.300 VA, fator de potência 0,8. Então, ele multiplicou, ele achou que a potência é 5.840 watts. Se ele só multiplicasse a tensão pela corrente, ele ia achar que a potência era 7.300 watts. E, na verdade, a potência é 5.840
840 watts. E aqui traz outro exemplo, né, com 8.000 VA, que acaba se transformando em 6.400 watts com fator de potência 0,8. E um outro, né, aqui é circuito de distribuição, usando fator de potência maior, né? Então 9.500 VA virou 9.025 watts. Então, já temos todas as informações e as nossas fórmulas que a gente necessita, né? Então, a potência aparente vezes fator de potência é igual potência ativa. Então, vou mudar para a tela em branco de novo aqui para a gente trabalhar esse conceito, tá? Então, tá aqui a fórmula da potência. Acho que todo mundo está chegando, né? Tá chegando aqui. Excelente. Temos aqui, ó, a potência aparente. Eu vou colocar a P para ficar mais fácil, tá? Aparente, ela vai estar em VA. Vou pegar ela aqui para movimentar. Aí, consegui movimentar ela. Então, ela é igual a potência aparente vezes fator de potência é igual a potência ativa, né? Ou potência em VA. Já vou deixar um VAzinho aqui e aqui potência em watt. Então, a gente tem todas essas fórmulas, certo? Essas três aqui a gente consegue trabalhar os exercícios que a gente vai fazer agora para fixar. Tem um chuveiro de 5.500 watts, certo? Qual que é a nossa tensão? Está instalado aqui em Goiânia. O Samuel já colocou 25 amperes ali. Não sei se ele já me deu a resposta. Vamos ver se a gente vai chegar nesse valor. Qual que é a nossa tensão aqui em Goiânia? Eu creio que na cidade de vocês também. 220, excelente, Samuel. 220 volts. E agora, quem que a gente quer descobrir é a nossa corrente, né? Como que a gente faz? Se fosse só Se esse valor aqui da potência estivesse em VA, a gente conseguiria achar essa corrente, certo? Como ele não está em VA, a gente não consegue transformar ele para corrente ainda. Quem que a gente vai ter que usar para achar que aqui é a potência ativa, né? E a nossa fórmula não traz a potência ativa, a nossa fórmula traz a potência aparente. Então, quem que a gente tem que achar? A gente acabou de ver. Fator de potência, né? Então, para a gente tem que ter, o Samuel falou bem, tem que ter o fator de potência para a gente achar essa potência, né? Trazer, tirar de watts e levar para VA. E como o Samuel já trouxe, eu vou usar o 0,8, Samuel, exatamente como você já colocou na sua conta aí. Isso aqui é considerado, tá? Não quer dizer que o chuveiro seja empírico, né? Não é algo. É algo que a gente está usando para fazer o algebrismo, porque o que interessa para a gente é entender como as contas funcionam. Então, eu vou ter que trazer, ó, a potência em VA é igual, né? A potência em VA vezes. Deixa eu tirar esse negócio da frente, ó. Potência aparente vezes o fator de potência é igual a potência ativa, né, em watts. Então, se eu quero saber a potência agora, né, aparente, eu não vou multiplicar pelo FP porque eu não tenho ela ainda. Então, ela é igual. O que que eu faço se o FP está multiplicando esse lado, eu quero ele do outro, eu divido, né? Então, eu vou pegar a potência em watts dividido pelo fator de potência. Quem consegue fazer para mim aí? Vai ser 5.500 dividido pelo 0,8. Quem tá com a calculadora na mão aí?
Tem que ter alguém para ajudar aqui hoje, hein? 6.875, show. Então, qual que é a unidade? VA, né? 6.875 volt-ampere. Agora, se a gente tem a potência, né, para usar nessa fórmula, agora eu posso usar a fórmula de potência é igual a I vezes U, né? Como eu já tenho a potência, já tenho a tensão, eu passo, ó, o U tá de cá multiplicando, quero passar ele pro lado de cá da equação, vou passar ele dividindo. Então, o meu I, né, vai ficar igual a potência dividido pela tensão. A minha corrente é igual a potência 6.875 dividido por 220. Vamos lá, quem pegou calculadora aí no celular, no computador, 31,25. Show de bola, unidade ampere. Então, essa é a corrente, né, desse chuveiro. Vamos fazer o mesmo, vamos falar, a mesma atividade, só que agora com a tensão de 110. Para a gente ver a diferença e o porquê que muitos estados adotam o fornecimento 220 como padrão. Então, todos os cálculos aqui, né, eu venho fazendo, ele vai ser similar, porque não vai mudar a potência, a gente está usando a mesma, fator de potência o mesmo, vai mudar só aqui, ó. Em vez de dividir por 220, ele vai dividir por 110. Como é metade da tensão, isso aqui vai dobrar, né? Então você tem uma corrente 62,5. Vira a diferença de corrente? Show, Samuel. Etienne também, excelente. Então você imagina um condutor para fazer essa condução de corrente de 31,25. Se a memória, vixe, se a minha memória, né, trava a língua aí, minha memória estiver boa, dependendo do método de instalação, um condutor de 4 milímetros suporta essa corrente. Ou de 6 milímetros, né? Vai depender muito do método de instalação. Vamos aproveitar aqui que a gente tem o advento do Google, né? Quanto menor a tensão, maior a corrente. Excelente, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho uma tabela aqui de condutores elétricos. Fácil para a gente trabalhar agora. Um segundo. Agora que eu vou ter que compartilhar a tela agora. Ou vou tirar um print aqui. Projeto elétrico fica mais caro no 110? Com certeza. Ele fica mais caro porque você precisa de condutores com maior bitola. Condutor maior, você tem todos os outros dispositivos de proteção maior. O disjuntor vai ser maior. Se você tiver algum outro tipo de, né, de proteção também vai ficando maior. Então não tem jeito. Infelizmente, é assim que funciona, né? E aí a mesma coisa, por exemplo, se você tem uma tensão de 220 sendo fornecida no monofásico, quando você for numa rede trifásica, você vai ter o 380, né? Se você pegar uma rede monofásica de 110, quando for trifásica, ela vai ser 220. Então aqui, com a rede normal nossa, para você ter um trifásico de 220, você precisa de um rebaixador de tensão. Senão, não é possível ter né, o 220 trifásico no caso. Tentei copiar, não deu certo. Vou pegar uma tabela aqui, ela não quer vir para dentro da nossa tela em branco. Creio eu que vai ser o jeito mais fácil da gente verificar. Deixa eu ver se eu fizer uma captura aqui. Não é o intuito da aula de hoje, mas a gente vai aproveitar que veio na toada boa, né? Vamos já inserir esse conceito aqui que é importante. Ficou pequeno aí para vocês ou tá dando para ver agora?
Dá pra ver um pouco, professor. Vamos pegar o método de instalação B1. Isso aqui a gente vai estudar mais para frente. Então, o método de instalação B1 é por eletroduto. Quantos condutores carregados a gente tem? Somente dois, né? Que é o fase e o neutro. Três seria se fosse trifásico. Então, eu venho nessa reta aqui que meu mouse está correndo e tenho a corrente, qual que era a nossa? 31,25. Método B1, dois condutores carregados. Ó, o 4 milímetros suporta até 32. A gente utilizaria o de 4? Não, porque entra o fator de segurança, né? Toda vez que a gente faz tem outros itens que corrigem essa corrente, né? Fator de agrupamento, fator de correção de agrupamento, fator de correção de temperatura e o fator de segurança, quando a gente vai entrar em projeto. Mas aqui que a gente está trabalhando para pegar o conceito, então vamos dizer que o de 4 suportaria, tá? Método empírico, desconsiderando todos esses fatores de correção. E se a gente fosse fazer um no 110, qual que é o condutor que a gente precisaria, ó? Vindo aqui, dois condutores carregados, um condutor de 16 milímetros. Será que tem muita diferença de preço um condutor de 4 para um condutor de 16? Vocês acham? É bem mais caro, né? O Etienne respondeu aí. Né? Então é exatamente isso. Você aumenta o custo e os condutores não é assim, ó. Por exemplo, o de condutor de 2,5, ó, o de 0,75, geralmente ele não é só metade do preço do que um de 1,5. Apesar que o de 1,5 é mais comercial, né? Se a gente for aumentando o condutor, nem sempre o preço só dobra, né? Às vezes aumenta mais do que o dobro. Então, assim, não é pelo tanto de cobre que o cara usa que o preço é na mesma proporção, né? E até porque quando você vai aumentando como fala, a seção nominal desse condutor, você dobrou a seção nominal, às vezes você não, você mais que dobra a massa de cobre necessária para fazer esse condutor. Então, por isso que a maioria dos estados aí utilizam o 220 como, né, uma rede monofásica. E tem outro, né, que eu preparei aqui no slide, deixa eu abrir ele de cá e fazer uma cópia para dentro da nossa tela em branco, que é justamente a etiqueta de um condensador, né? Apareceu aí para vocês? Essa etiqueta? Não, Vai carregar agora. Apareceu. Etiqueta, qual que é a marca aí? Identificar aí qual que é, achou, né? GRI, exatamente. Não é propaganda, é para métodos educacionais, tá bom? Mas aí traz informações ao modelo, capacidade de refrigeração, tanto em quilowatt, né, que é no sistema internacional, quanto na unidade britânica, né, que é o BTU hora. Na praça o pessoal fala 12.000 BTUs, né, mas a unidade correta é 12.000 BTUs por hora, né, então é BTU barra hora, porque ele tira essa quantidade de calor de um ambiente durante uma hora. Então, a cada uma hora ele vai retirando 12.000, né? A tensão dele, a frequência, a potência elétrica de refrigeração e a potência nominal, né? Que é o quanto ele consome no total, corrente nominal, vazão de ar, né? Que ele vai insuflar, classe de isolação, fluido refrigerante, grau de proteção, nível de ruído e o peso. Vamos calcular, ver se a gente encontra, se realmente a gente multiplicar, por exemplo, a potência, né, pela corrente, se vai bater com a potência. Hein? Vamos explicar. A corrente pela tensão, se vai bater com a potência. Vamos fazer o teste? Ó, então não sei a potência ainda, tá? Eu tô vendo lá, mas vamos dizer que eu não saiba. Então, o meu I, né, minha corrente nominal é 5,2.
vezes, qual que é a tensão? 220. Quem consegue fazer essa conta para mim aí? A multiplicação 5,2 vezes 220. Eu sei que vai dar mais de 1.000, né? 1.144. Excelente. Qual que é a unidade dessa potência aqui? Se eu multipliquei volts vezes ampere, ela é volt-ampere. Por que que a potência que eu multipliquei corrente vezes tensão não bateu com a potência de 1.050 watts ali, nominal? Alguém sabe me explicar? Então, se eu multiplico corrente vezes tensão, eu não tenho a potência em watts. Esse é uma grande questão conceitual que o pessoal tem, associa, mas não é correta, né? Às vezes dá bem aproximada. Aqui não vai dar. Então, todo mundo viu que se eu multiplicar corrente vezes tensão, não bateu com a potência, né? Porque aqui está em VA e lá na etiqueta ele apresenta a potência ativa, né? Ele não apresenta a potência aparente, ele apresenta já a potência ativa, né? Então, por isso que tem essa diferença. Como que a gente faz para achar, né? Na verdade, como se não tivesse, né? Se não tivesse esse 1.050 ali, se a gente quisesse achar a potência ativa, a gente tinha que multiplicar essa potência em VA, que é a potência aparente, vezes o fator de potência, que seria igual à potência ativa. Nesse caso aqui, a gente tem a potência aparente e potência ativa, e a gente não tem o FP. Muito difícil uma máquina vir com um fator de potência, até porque ele teria que ser. Ele flutua, né? Mas aqui tem associação, não é só fator de potência do compressor, tem dos motoventiladores também, né? Mas vamos dizer um fator de potência global ali. Então, se eu tenho, ó, a potência aparente desse lado multiplicando, ela tem que passar para o lado de lá dividindo. Então, o fator de potência é igual a potência ativa dividido pela potência aparente. Então, o fator de potência dessa máquina, potência ativa 1.050, certo? Dividido pela potência aparente, que é 1.144. Quem consegue fazer essa conta para mim, fazendo um favor? Vai dar 0, alguma coisa. Por estar próximo, eu creio que vai dar 0,9. Alguém tá. Não, vou ter que sacar meu celular do bolso aqui, pessoal. Ou uma calculadora do Windows, alguém fez? Quem tá comigo aí? 0,917. Excelente. O Etienne fez. Show de bola. Então, você achou o seu fator de potência dessa máquina. Se essa informação viesse e não viesse a potência nominal, você teria capacidade de encontrá-la com corrente, tensão e fator de potência, certo? O que é comum? Como vem essas três informações, né? A gente consegue achar a potência aparente e achar o fator de potência. Exercício aí, não sei se todo mundo tem um em casa, mas se não tiver um ar-condicionado, pode ser um outro equipamento aí, vai testando, né? Para pegar esse conceito, que é muito importante. E até na SAP vai ter uma questão dessa, tá? Não pode inverter a ordem do fator de potência aqui. Vai ter muita gente que vai pegar a potência em watt, vai multiplicar pelo fator de potência e vai errar a conta, né? Então, é importante que a gente entenda esses conceitos. Por hora, tranquilo até aqui? Lembram da lei de Ohm, Uri? Lembram da, da fórmula de potência, que é π, né? Potência é igual a corrente vezes tensão. Lembram do fator de potência, onde que ele entra, a diferença de potência aparente para potência ativa,
e potência reativa. Ficou alguma dúvida por hora? Samuel, Adriano, Felipe, Matheus, Etienne, Antônio, o Vanner. Show, Não, tranquilo. doutor, tá tranquilo, tranquilo. Pegou? Ninguém ferveu a cabeça hoje, não? Só essas formas aí, que eu não lembrei nenhuma. Não, não lembrava, não, mas anotou? Sim, sim, tá anotado aqui. Show. Ainda é muito cedo, ó. Por hora, tranquilo. É, Samuel. Depois a gente vai chegar nos conceitos aí de por que que seleciona. Vou falar alguns. Geralmente a máquina está desarmando, o cara vai lá. Eu vejo isso acontecer muito num cliente que tem um pessoal da predial, né? O que que eles fazem? Se qualquer coisa desarma lá, eles vão lá e trocam o disjuntor por um maior. Ah, o de 32 está desarmando, vou lá e boto um de 40. Tá desarmando, boto um de 50. Eles vão entender por que que o disjuntor ele tem que ser próximo, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma corrente, qual que é a nossa aqui? 5,2, é lógico que comercialmente hoje em dia está no 16, né? Vai ser um curva C 16. A curva também a gente vai estudar, a gente vai ver, né? Todos esses conceitos aí importantes pro nosso dimensionamento. Mas se sua máquina, por exemplo, é 5 e está desarmando um disjuntor 16, tá tendo um superaquecimento no seu condutor, ou a corrente extrapolou, né? Esse valor 16. Muitas vezes a pessoa vai aumentando, o condutor dela vai esquentando, ou vai tendo uma sobrecorrente. E o que acontece com o condutor quando tem uma corrente maior? Ele tem uma energia térmica alta, ele começa a derreter seu isolamento, e aí, meu amigo, a chance de pegar fogo em algum local é muito alta. Então, muitas vezes, se você tem uma máquina desarmando ali, é melhor você parar e fazer a corretiva dela, né? Tentar entender o que está acontecendo com ela, ver por que que ela está com esse surto elétrico, do que ir lá e só trocar o disjuntor. E às vezes você está diminuindo um problema ali de fazer a corretiva naquela hora, mas futuramente pode pegar fogo e custar caro, né? Pode custar ativos aí que, dependendo da casa que você tiver, um valor elevado, ou custar até algo de valor intangível, que é uma vida, né? A gente, quantas vezes você já viu acidente aí com ar-condicionado pegando fogo? Alguém já ouviu falar de algum? Pior que não. Não? Não- Samuel, sim. Já Acho que tem, tinha. tem um que é. Há muito tempo já aconteceu, lá em São Paulo. O prédio inteiro pegou fogo por causa de um ar-condicionado. É, a gente tem um. Qual que foi que o pessoal esses dias disseram? Já não é mais, mas um também que é relacionado a futebol, né? Categoria de base de um time de futebol lá, os containers, né, que os meninos ficavam, acabou pegando fogo por causa de um ar-condicionado. Esse tempo atrás teve um Ah, o hospital time do Flamengo. você que disse o nome, né? Teve um hospital, foi ou não? Teve um hospital, no Ninho mesmo, exatamente. Teve um hospital em BH também que teve que ser evacuado porque um equipamento desse pegou fogo. A gente já teve vários pontos desse, porque infelizmente a parte elétrica é onde pega muito, né? Então a gente vai aprender a selecionar condutor, né? Se possível, né? Quem tem aí, quem já experienciou, né? Ou se trabalhar junto com o pessoal de predial, ver uma câmera termográfica também. Aí, ó, mas a culpa é sempre do ar-condicionado, né? E infelizmente, eu falo por experiência própria, hein? Tem muito, hein, Felipe? Aqui em Goiânia eu já vi demais, cara. Como a gente trabalha muito com órgão público, né? Eu já vi aí cabo emendado com fita crepe, só para você ter uma ideia. Então, negligenciam muito essa parte elétrica. Por muitas vezes a gente não ter o conhecimento ou não entender qual é o risco, né? Acaba sendo negligenciada essa parte. E eu já vi, com crepe. Emendou um condutor no outro e botou crepe para isolar. Então, assim, infelizmente, Quando, co- né? Oi, fala, Felipe. quando, quando o povo não coloca uma sacola. Cara, e essa coisa ainda não vi, não, mas essa coisa para pegar fogo é 2 palitos, né? Amigo, Então, já viu, né? Então é exatamente isso. É importante, é bom usar uma fita isolante legal,
condutor elétrico bom também aqui em Goiânia. Esse tempo atrás, eu acho que 2 anos atrás, a Polícia Civil desarmou um esquema de, ó, com fita prata. Vixe, tomou choque, né? Cabo sem isolamento eletrocário, tomou choque. Ah, é, e no fim do ano passado teve um colega nosso que faleceu em cima de um telhado aqui em Goiânia. No final do ano passado, ele trabalhava com ar-condicionado, tocou na máquina, tinha um condutor passando desencapado, grudou lá e morreu com 220. Faleceu, infelizmente. É um caso bem próximo e bem recente, né? Então é importante trabalhar com equipamento de segurança. Eu ia contar para vocês, a Polícia Civil desarmou um esquema que o pessoal estava fabricando ou vendendo aqui em Goiânia, os condutores. Se compravam de 4 mm, não tinha nem. Aí o Felipe, infelizmente, ele era, como fala? Não é nem. O pessoal fala que não é parente, né? Com cunhado de um colega lá da empresa, né? Ele não trabalhava com a gente, ele era empreendedor. E infelizmente ele veio a falecer por causa disso, né? Alguém acabou deixando não isolado lá. E quando ele chegou, ele tocou. Então, isso que eu ia contar para vocês, da Polícia Civil desarmou um esquema que estava vendendo, por exemplo, condutor que é para ser de 4 mm, né? Que tem a seção nominal conforme a norma NBR, e eu não lembro qual que é para fabricação de condutor de cobre. O pessoal fazia com pouquíssimo cobre e muito isolamento. Então ele não tinha capacidade de conduzir o que dizia, né? Então você ia lá, bonitão, comprava um rolo de 100 metros, o condutor de 4 mm, instalava e não tinha capacidade para conduzir nem o de 1,5, nem igual um condutor de 1,5. Porque o pessoal botava menos cobre, né? Então não tinha a seção nominal que era para ser e muito isolamento. O que que acontecia? Risco de incêndio também, né? Você vai instalar ele para uma corrente maior que ele suporta, vai derreter esse isolamento e vai pegar fogo. Então, tem que ter cuidado. Por isso é importante a gente saber esse conceito, a gente calcular, dimensionar, selecionar, instalar bem e ter o cliente ali com equipamento, né? Que é a parte que interessa, é fazer a retirada do calor do ambiente e juntamente com a segurança, né? De estar bem instalado. E lembrando também que circuito de ar-condicionado é unitário, tá? Os condutores não podem puxar de tomada nem de outro lugar. Tem que ser ele sozinho, com um disjuntor só para ele, para não ter risco nenhum, né? Certinho, senhores? Hoje eu falei bastante, hein? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à disposição. Pô, aproveita e fale agora, né? Essa é a hora. As dúvidas daqui pra frente é maior, né? Vamos ver se não vai- Essas vocês aqui são importantes. Hein? Se não tiver nenhuma dúvida, um recado. Façam um estudo ali, pelo menos 1 hora por dia, dessa você. Tô falando hoje porque vai chegar no fim da você, igual eu vi de desenho, vai chegar uma galera perguntando coisa que a gente falou hoje. Vai ter gente perguntando lá no fim coisa que a gente vai falar semana que vem. Então estudem, pessoal. Vejam as web houses, isso aqui não é à toa, faz parte do conhecimento. O material também não é à toa. Façam a leitura na plataforma, pratiquem, porque é importante. Isso aqui é o futuro de vocês. Né? Formei e eu não sei isso. Tem muita coisa que vai passar aqui. É lógico que a gente não consegue captar 100%, mas quanto maior o percentual que a gente captar, mais simples vai ser a nossa vida depois do curso. Então, se empenhe, né? Façam leitura do material, vejam as web aulas que perdeu. A gente está conseguindo trabalhar bem, vocês estão interativos aí. O Samuel e o Etienne hoje tomaram conta, né? Então, tem dúvida? Pergunte também, que a hora é agora. Todo mundo aqui tá para aprender, tá bom? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, agradeço a presença dos senhores, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Hein, professor? Ô, Vanner, sim, Essa aula aí, ela vai ser gravada ou não? foi gravado e Porque vai ser eu já peguei ela disponibilizada já na plataforma. quase é no final, Tá, foi entendeu? gravada sim, e eu vou colocar na Porque plataforma lá. eu não tinha colocado o link, né? Aí teve que fazer um outro pelo chat, não foi isso? Exatamente. Eu Ah, e coloquei no essa aula aí chat. quase eu nem assisti ela. Vai estar lá. Vai estar na aba plataforma, ou na Mas você plataforma, vai na aba lançar ela Bíblia, agora no link ou como é que é? vai Ou estar tem lá só na lá na plataforma?
Ela vai estar lá na plataforma, na aba Biblioteca. Ah, tá, Você né? pode entrar. Isso, vai estar lá. Tem que esperar E acabar esse aqui. exercício aí é para entregar quando? Não, não é para entregar, não. A gente calculou junto aqui para pegar o conceito. Vai ser até bom que você Ah, já assista a viu? web aula e faça junto com o vídeo, né? Se ficar alguma dúvida, me chama na plataforma que a gente Eu conversa sei, sobre isso aqui. mas ele vale nota ou como é que é? Não, não, esse aqui foi só para a gente pegar o conceito da web hoje mesmo. Ah, mas aí no sábado vai ser essa mesma aula? Vai tudo? Vai dar continuidade ou Vai ser alguma sobre dúvida vai ser eletrotécnica. tirado lá? O momento presencial vai ser sobre eletrotécnica. Então, ele vai Ah, trabalhar um conceito relacionado a esse conteúdo aqui. É lógico que já vai ótimo. ser no sábado, né? A gente vai ter o momento presencial muito antes de trabalhar todas as capacidades que seriam necessárias, né? Mas Hum. vai ter no momento presencial e posteriormente nas webs a gente vai trabalhando também para ficar tudo alinhado, né? Ah, então tá ótimo. Ouro, Beleza. Valeu. Obrigado. fechado então. Fechado. Pessoal, então agradeço o presente de todo mundo, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima, professor.